sou o professor Renan Duarte e vou lecionar a disciplina de Ciências do 4º ano do Colégio Emaús. E aí, 4º ano, tudo bem? Bom, então nessa videoaula vamos fazer a correção aí dos exercícios que foram disponibilizados nas últimas videoaulas, beleza? Fazer uma revisãozinha breve, tá? E corrigir os exercícios da página 116 e 121. Bom, uma imagem aí representando aí, retirada do livro de vocês mesmos, né? Representando o tema do nosso atual conteúdo, né? Estamos aprendendo aí, estudando os animais, não é mesmo? Pergunta: o que todos esses animais aqui têm em comum? Pergunta interessante, hein? Você sabe a resposta? No final desta videoaula, vamos discutir um pouquinho mais, tá? Mas percebam que, por mais que eles são extremamente diferentes, tá? Há um erro aqui ainda nesta imagem. Percebam que este animal pode ser considerado uma tartaruga. Ele é um réptil, né? Só que há um errinho aí também, não é mesmo? Mas percebam que cada um está adaptado a um ambiente diferente, né? E cada um possui características diferentes porque eles vivem em ambientes diferentes, né? Por exemplo, um peixe não poderia ter um nariz. Poxa, ele vive debaixo da água. Se ele tivesse um nariz, qual que seria a função? Então ele vai ter estruturas, né, que possibilite ele sobreviver em um ambiente propício para ele, né, debaixo da água, tá bom? As galinhas possuem penas, bastante pena, e essa pena auxilia ela manter a temperatura, né, e não morrer de frio em época que está chovendo muito, tá? Uma característica muito semelhante também dos mamíferos, só que os mamíferos não têm pena. O que vai fazer a função aí de como se fosse um cobertor? Os pelos, não é mesmo? Então percebam que por mais que todos eles são diferentes, vai existir sempre uma estrutura em comum entre todos esses grupos. Então um texto aí também retirado, né, finalizando aí essa parte da evolução, tá? De acordo com o princípio de evolução, as espécies que habitaram e habitam o nosso planeta não foram criadas independentemente, mas descendem uma das outras, ou seja, estão ligadas por laços evolutivos, de acordo com as características de cada animal. Essa transformação, denominada evolução da espécie, foi apresentada e explicada por Charles Darwin. Pessoal, vocês vão estudar muito sobre esse carinha, tá? Foi ele que estudou, tá, a seleção natural, que é o meio com que a evolução acontece, tá? Nós vamos estar sempre falando nele aí, tá? O livro dele chamava A Origem das Espécies. A base da evolução das espécies é a variedade, ou seja, as diferenças individuais entre os seres vivos de uma espécie, ou as diferenças de cada espécie, não é mesmo? Então, há diferenças entre esses animais? Lógico que há. Há diferença entre coelhos de coelhos? Se eu pegar vários coelhos, eles vão ser diferentes? Também vão ser diferentes, né? Então, a evolução ela é explicada sempre com base nessas características, tá bom? Bom, pequeno resuminho aí, tá? Para a gente começar a fazer a correção. O que há de semelhante entre os animais do grupo dos peixes, anfíbios, aves e répteis? O que todos eles têm em comum? O que todos eles têm em comum? Lembram? A presença de coluna vertebral, tá? Eu poderia também falar a presença de ossos, tá? Ou também poderia falar a presença de duas estruturas na frente, na região frontal do nosso rosto, que é chamada de olho.
Só que os olhos de um anfíbio são iguais aos olhos de um mamífero? Não, são extremamente diferentes. Como também é extremamente diferente de um peixe. Mas eles não possuem? São estruturas semelhantes, né? Só que morfologicamente, falando, morfologicamente, o formato é totalmente diferente, tá bom? Membros inferiores. O que são membros inferiores? As pernas, tá? As pernas de uma galinha, os membros inferiores, são iguais aos membros de um jabuti? Que isso daqui na realidade é um jabuti, não é uma tartaruga, não é mesmo? Não, são diferentes. Só que ambos apresentam membros inferiores. Tudo bem? Então, respondendo a primeira questão, todos possuem coluna vertebral. Qual a característica exclusiva do grupo dos mamíferos? Qual é a característica que só os mamíferos têm? Os filhotes, eles mamam, tá? Essa capacidade de mamar na mãe, né, quando ele é filhote, tá bom? É a única os mamíferos são os únicos que possuem essa característica, tá bom? Os outros animais, quando nascem, já nascem todos independentes, né? Todos lá não precisam de mamar, não quer dizer que eles não precisam do cuidado materno, tá? Por exemplo, as aves. A ave não mama, só que a maioria delas, das espécies de ave, a mãe fica cuidando ainda por um certo tempo do filhote. Algumas espécies de jacaré também fazem isso. Já viram a cena de uma mãe, né, um jacaré, quando ela abre a boca, sai de lá de dentro vários filhotinhos. Isso é um cuidado materno, tá? Os filhotes, tá, do jacaré, eles não vão mamar, né, porque isso é uma característica só de mamífero. Só que há ainda um cuidado, tá? É uma característica também comum de várias espécies. O cuidar dos filhotes, o cuidado materno e o cuidado paterno. Questão 3. E você, a que grupo dos vertebrados você pertence? Esse é fácil, né, pessoal? Somos mamíferos, afinal, quando nós somos nenéns, né, recém-nascidos, e até certa idade nós mamamos nas nossas mães, tá? Somos mamíferos. Que característica você possui que torna diferente de outros animais do seu grupo, tá? Capacidade de pensar, transformar, tá? Criar novos materiais, realizar mudanças ambientais, entre outras. Outros animais do seu grupo. Então, estamos falando de que grupo? Mamífero, beleza? Então, todos os mamíferos têm essa capacidade de memorização, de raciocínio igual nós temos? Não, tá? A espécie humana, nós, os Homo sapiens, tá, pessoal? Temos o cérebro muito mais desenvolvido. Ou seja, nós conseguimos fazer várias atividades, né, através da razão, da racionalização. Nós temos lembranças, né? É claro que algumas espécies de mamíferos vão possuir também uma característica de lembrar, de lembranças, tá? Por exemplo, um cachorro que já sofreu agressão, tá, pessoal? Uma curiosidade, beleza? Olha só que interessante. O cachorro é um mamífero, correto? Correto. Um cachorro que já sofreu alguma agressão, tá? Alguém chegou e já bateu nele. Aí esse cachorro foi para adoção, né? Aí esse cachorro sofreu, né, bastante. O antigo dono batia muito nele. Você chega próximo dele, a primeira coisa que ele faz é encolher todinho e colocar o rabo entre as pernas, porque ele percebe, né, que a presença de um humano é agressão. Isso é lembrança interessante, não é? Só que não quer dizer que um cérebro de um cachorro é exatamente igual ao de um ser humano, tá?
Não, mas os mamíferos, em relação aos répteis, as aves e os anfíbios, têm essa capacidade é, de, de memorização, de raciocínio, principalmente da espécie humana, tá? Dos mamíferos, o que tem o cérebro mais desenvolvido somos nós, tá bom? Uma curiosidade aí dos mamíferos. A próxima questão tá falando sobre um caso de, é, de um peixinho. Ana Luísa tem um aquário em casa, tá? Ele fica horas e horas observando o ir e vir dos peixes. Outro dia, a alimentar deixou cair no aquário a ração em excesso. O que pode acontecer com o peixe em consequência do descuido? Como ela pode evitar que isso aconteça? Pessoal, o peixinho está lá, tranquilo, com pouca, às vezes não tinha nem alimento e ela joga uma tonelada de comida lá. O que vai acontecer? Né? Bom, excesso de comida, os peixes vão começar a comer, tá? O excesso da comida, o que vai acontecer? O animal vai morrer, pessoal. Infelizmente, vejam só. Os peixes podem ingerir alimentos em excesso e morrer. Podem, tá, pessoal? A Ana Luísa, né, deve remover o excesso do alimento ou trocar a água do aquário. Tá? De quando está trocando a água da aquário, já retira totalmente o, a ração em excesso. Tá? Questão 2. O que poderia acontecer em um rio se todos os ovos postos pelos peixes sobrevivessem? Tá? O que aconteceria se todos nascerem? Né? Geralmente, algumas espécies de peixe fazem a desova de vários ovos. Só que isso é uma estratégia. Quanto mais ovos a mãe fazer desova, né, liberar, maior a chance de nascer. Tá? Mas se nascerem todos, isso vai gerar uma competição por alimento. Tá? Então vejam só, o número de peixes aumentaria excessivamente e poderia faltar alimento pela competição, ou seja, ia ter peixe demais para pouca disponibilidade de alimento, tá bom? Então poderia faltar alimento nessa ocasião. Aí um conceito novo, tá, pessoal, que está aí no texto de vocês também, são os animais ovíparos, ovovíparos e os vivíparos. Anota que isso é importante, beleza? Os animais ovíparos, tá? Tem uma fecundação interna ou externa, em que as fêmeas, as mães, vão liberar os ovos dos seus corpos, tá? Então faz a desova normal. Peixe pode fazer isso, as aves, tá? São os ovíparos, os ovovíparos. O ovo permanece dentro do corpo materno até o fim do desenvolvimento embrionário e posterior à eclosão libera os filhotes já formados. Então, ovíparo, a mãe libera o ovo. Os ovovíparos têm o ovo, só que o ovo é interno, tá? E o bebê começa a desenvolver dentro do ovo, só que dentro do corpo da mãe. Quando o bebê começa a nascer, não sai o ovo, já vai sair o filhote formado. Geralmente, algumas serpentes são consideradas ovovíparas, tá bom? Alguns peixes também, tá? Então, eu estou falando aqui de animais de modo geral. Peixes, anfíbios, algumas serpentes e algumas espécies de aves. E os vivíparos, os mais comuns. Você é um animal vivíparo. O embrião se desenvolve completamente dentro do organismo da mãe, se alimentando e recebendo oxigênio diretamente das fontes fisiológicas da mãe, tá? Somos vivíparos. Então, um conceito muito importante, tá, pessoal? Os animais vivíparos, ovíparos e ovovivíparos. Ovovíparos, tá bom? Anotem aí, tá? Porque é muito importante saber a diferença de cada um deles. Mais um conceito importante, está aí no livro de vocês também, tá? Que é reprodução sexuada. O que é isso? Reprodução sexuada
ela ocorre quando as duas células reprodutoras, ou seja, a célula masculina e feminina, e o espermatozoide e o óvulo, tá, se unem para formar uma nova célula. E dessa nova célula desenvolve um novo ser vivo. Existe a reprodução também assexuada, que vem um A aqui antes, né? Assexuada, que não precisa das células reprodutoras, tá? É diferente da reprodução sexuada, que precisam do espermatozoide e do óvulo, tá? Do macho e da fêmea. E os alevinos, tá? São filhotes de peixe, tá? Conceitozinho importante aí. Finalizamos então a nossa videoaula, tá, pessoal? Vamos continuar falando dos animais. Até a próxima videoaula. Bons estudos, um grande abraço e lembre-se sempre, juntos no caminho certo.